Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Baez, este é o canal História Integrada Edu Baez. Nós estamos no bloco de História do Brasil, primeira unidade, período colonial. E agora nós vamos falar sobre a formação de Portugal, sobre a expansão marítima. Antes da gente começar, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Segunda coisa, ative o sininho. Terceira coisa, dá um joinha que é para o YouTube saber que você existe, que você não é um boot e, consequentemente, não te desinscreva do canal. Se você não der um joinha, toda vez que você assiste, quando você dá um joinha, o YouTube ele sabe que você é real. Então é importante que você faça isso. Me ajuda e te ajuda também, tá bom? Muito bem, vamos em frente. Anda comigo, vamos falar de Portugal, da sua formação e da sua expansão marítima. Esse mapa que você está vendo aqui, ele apresenta momentos sobre a presença árabe na Península Ibérica. Em 711 da era cristã, o Império Islâmico, o mundo árabe islâmico, avançou pelo norte da África e atravessou o Estreito de Gibraltar. Esse pedacinho aqui, ó, que você está vendo, ó, tá vendo? Aqui coladinho fica a África. Eles atravessam, adentram o território aqui, como você está vendo, fazendo esta setinha para você. Mal feita, mas é o que a gente pode fazer. Esta setinha, eles ocupam toda essa parte aqui, né, chamada centro-sul da península. E estabelece o governo na cidade de Córdoba. É a presença árabe que vai durar até o século XV. No mapa do lado, você vai notar que aquela parte em amarelo que está unificada se dividiu em vários reinos. São os chamados reinos do norte das Astúrias, reinos cristãos que ali se organizaram. Por conta disso, você tem a contenção dos árabes na Península Ibérica. Há uma tentativa de se adentrar à Europa em 732, mas que os francos, e eu vou falar dos francos em história geral na Idade Média, impedem a entrada dos árabes no restante da Europa numa batalha chamada Batalha de Poitiers. Com isso, como eu já disse, os reinos cristãos se formam ali no norte da Europa e esses reinos cristãos, então, eles passam a avançar em direção ao mundo islâmico, como você está vendo aqui. E eu estou tentando fazer uma setinha minimamente decente para você. Essa saiu boa. Essa aqui eu acho que saiu boa. Eu não sei mexer direito com essas mesas digitalizadoras, mas quem sabe eu aprendo. Eu sou melhor no giz e no canetão. Mas eles adentram nesta região e fazem, então, o que nós chamamos de tentativa de retomada da Península Ibérica, também chamada como Guerra de Reconquista. E isso vai durar até o século XV. O mapa de baixo, como você está vendo, olha só como a ocupação dos reinos cristãos aumentou, expulsão dos árabes mais para baixo, até que você chega no século XV. Olha a situação que você tem. Você só tem reino islâmico, ó, nesta área aqui de baixo, tá vendo? A ocupação e a divisão. Olha só Portugal aqui, olha Portugal aqui, ó, Portugal formado, e o restante dará origem à Europa. Esta guerra de reconquista dá origem inicialmente ao Reino de Leão e, a partir do Reino de Leão, o Condado Portucalense. O Condado Portucalense é resultado justamente da aliança de suzerania e vassalagem por conta da necessidade que o Rei de Leão teve para combater os árabes naquela faixa que você viu ali no mapa. Em 1139, 1140, um dos herdeiros do Condado Portucalense, Afonso Henriques, ele decreta a independência de Portugal e o rompimento do compromisso de suzerania e vassalagem com o Reino de Leão. É um processo relativamente tranquilo, não é uma ruptura violenta, é um processo de melhor adequação, inclusive, para que Portugal continue combatendo os árabes, combatendo os islâmicos na região. Com a independência de Portugal, surge a primeira dinastia a governar Portugal, que é a dinastia de Borgonha. Os nobres de Borgonha, que eram os aliados do Reino de Leão, agora se estabelecem como reis até o século XIV. Grande expansão territorial, né, ocupando os territórios árabes, a luta contra os muçulmanos, aquela faixa que hoje nós chamamos de Portugal. Internamente, a agricultura se desenvolve com as novas terras ocupadas e o poder real se fortalece, sobretudo com base no exército. Pudera, você está em meio a uma guerra. Né? O comércio na área litorânea se intensifica com o surgimento do grupo mercantil, da atividade pesqueira,
que será fundamental para a expansão marítima posteriormente. A burguesia, esse grupo mercantil, se enriquece com essa atividade, no entanto, ela entra em choque com a nobreza. A aristocrática nobreza é bem verdade, mas ela começa a disputar com o rei a preferência e a aproximação com a monarquia, a fim de colher vantagens ou manter os seus privilégios que sempre teve. Em 1383 acontece a Revolução de Avis. E aqui é uma grande discussão que sobrepõe história e literatura. Você tem a história que vai falar que a burguesia acabou encontrando ou criando um herdeiro legítimo para garantir que Portugal não se anexasse a Castela, que era interesse da nobreza para ela continuar no poder e chutar de vez a burguesia, e a burguesia não vê isso com bons olhos, porque anexar-se a Castela seria um retrocesso econômico para Portugal. Castela era um reino extremamente feudalizado, e a literatura diz que isso é resultado de Dom Fernando, o último rei da dinastia de Borgonha, que teve um filho legítimo também, com um caso que teve com uma religiosa. Ela vai para o interior, em Avis, o menino nasce ali, se torna o defensor do convento de Avis, e Dom João de Avis, o mestre de armas do convento de Avis, é o herdeiro ilegítimo da coroa portuguesa, apoiado pela burguesia, e eles conseguem evitar, então, a unificação com Castela, nessa questão sucessória, o choque entre a nobreza e a burguesia, que vai ter um marco final na Batalha de Aljubarrota. Nesta batalha, a vitória de Dom João de Avis com o apoio da burguesia desmonta em definitivo o modelo feudal português, centraliza o poder político e o poder nacional é consolidado. Nasce efetivamente, consolida-se o Estado Nacional Português, e nós entramos então na chamada Dinastia de Avis. A Dinastia de Avis é a dinastia mais importante da história de Portugal, tanto é que quando ela termina, lá em 1578, 1580, com o desaparecimento de Dom Sebastião de Avis, cria-se no cenário português a ideia do sebastianismo, do retorno de Dom Sebastião de Avis para restaurar a grandiosidade portuguesa, uma vez que com o fim da dinastia de Avis começa a decadência do Império Português. Mas chegaremos lá. É a dinastia da expansão marítima, da grande expansão, dos grandes descobrimentos e da formação do Império Luso. Territórios na Europa, na costa da África, tanto Atlântica quanto Índica, chegando até quase a Somália, você vai ver aqui no mapa daqui a pouco, chegando à Índia, China, Japão, pedaço da Indonésia e América. É o grande Império Português que se forma durante a dinastia de Avis. Não é à toa que até hoje se proclama no sebastianismo este momento. Isso é proclamado na poesia portuguesa. Talvez o grande poeta, se não o maior poeta moderno contemporâneo de Portugal, Fernando Pessoa, eternizou todo esse movimento, todo este momento, melhor dizendo, na sua poesia Mensagem, que diz: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. É um vasto e lindo poema, restaurando, ou pelo menos rememorando este momento da grande expansão portuguesa, e sem falar dos Lusíadas, que é a grande poesia épica da formação do povo português nesse momento. Coloniza-se o Novo Mundo. A América é este Novo Mundo. A expansão marítima, então, ela vai ser movimentada e intensificada pelos seguintes fatores. Primeiro, é necessário chegar à Índia e à China. Está fechado o comércio com o Oriente. Constantinopla foi tomada pelos turcos otomanos. As cidades italianas monopolizam as rotas do Mediterrâneo Ocidental. É necessário uma rota alternativa para quebrar esse monopólio italiano e ter acesso a essas mercadorias, inclusive tentando uma redução no preço dos produtos que tinham os italianos como atravessadores. E todo mundo queria estas especiarias. Como eu disse, tornava a vida na Europa menos insuportável. Portugal
vai observar o seguinte: centralização precoce, lá no século XII, as demais nações só se centralizam a partir do século XIII, XIV e XV. O grupo mercantil é forte atuante, já aliado ao Estado, e, portanto, é um projeto de expansão, é um projeto nacional. A posição geográfica, não se iluda, não é só a saída para o Atlântico e para o Mediterrâneo. Colocado no extremo oeste da Europa, distante dos problemas europeus, Portugal, isolado, goza de relativa paz interna, o que favorece a sua centralização. E táticas e técnicas náuticas que foram desenvolvidas em Portugal, e a Escola de Sagres vai ser responsável por deter esses conhecimentos. É um fator secundário, mas fundamental para listar como fatores desta expansão marítima. Então, olha só nesse mapa como é que foi o processo, né? Como é que começou. Observe no mapa, vai aparecer ali Portugal, aquele pontinho verde. Em 1415, Portugal inicia sua expansão na costa africana, na região do Marrocos, tomando o porto, melhor dizendo, de Ceuta. Inicia-se a expansão. Navegará Portugal pela costa africana e vai encontrar por ali as especiarias que tanto procurava, produtos extras e mais um intenso mercado de escravos, que será incorporado à estrutura e à carteira de atividades econômicas portuguesas. Em 1444, avanço em direção a Cabo Verde. Cabo Verde vai se tornar o ponto mais extremo ao oeste do chamado Mar Tenebroso, ou Mar Oceano, como era chamado o Oceano Atlântico. Não se sabia o que existia além de Cabo Verde. Segue a conquista do litoral africano em 1453 na Guiné, em 1471 na Mina. E aí nós temos um detalhe interessante. Teremos esta rota até o Cabo da Boa Esperança, será muito difícil devido às correntes marítimas. Desviando das correntes marítimas, os navios portugueses vão promover uma manobra chamada a volta do mar. Olha só o que eles faziam. Quase bateram no Brasil. Será que não? Em 1497 chegam a Moçambique, já dobraram o Cabo da Boa Esperança com Bartolomeu Dias. No mesmo ano, aliás, no mesmo ano não, entre sair do Cabo da Boa Esperança e chegar até Moçambique, nesse meio tempo, olha ali em cima, eu vou retomar um pouquinho, se apareceu sem você perceber, olha só. Show. Você tem ali a chegada de Cristóvão Colombo, navegador genovês a serviço da Espanha, à ilha de São Salvador em 1492. Quando a notícia de que a Espanha, recém-unificada, se unificou em 1469, expulsou os últimos árabes, anuncia que descobriu terras a oeste de Cabo Verde, esta notícia cai como uma bomba em Portugal. A Espanha está ameaçando a hegemonia de Portugal na navegação atlântica africana. Mais do que depressa, eles assinam este tratado, o tratado da chamada Bula Intercoetera. A Igreja já está mediando tudo isso para evitar um conflito maior entre as nações católicas. Portugal não aceita essa determinação, ameaça a Espanha com uma guerra, a Igreja entra na jogada como mediadora, evitando o conflito da Península Ibérica e consegue então assinar um tratado levando 370 léguas a oeste com o Tratado de Tordesilhas. Então você tem ali a definição das rotas marítimas para as nações ibéricas. Entenda, no primeiro momento, o Tratado de Tordesilhas não é sobre território. O primeiro momento é sobre rotas marítimas. Num segundo momento, quando se entende que a América é um continente, porque até então achava-se que era parte da Índia, território não era tão importante. O que era importante era manter as rotas marítimas e isso Portugal conseguiu. Em 1497, ainda, logo depois de chegar a Moçambique, chegamos até Mogadíscio, na Somália, e no ano seguinte, Vasco da Gama chega na Índia. Não sei se você notou, mas do lado do Brasil apareceu uma indicação da chegada de portugueses em 1498 no Rio Grande do Norte. De fato, a esquadra de Vasco da Gama, quando parou em Cabo Verde, por ordem de Dom Manuel o Venturoso, Dom Manuel I, porque já se sabia, e pelo Tratado de Tordesilhas, que a Espanha estava mais a oeste, ordenou que um navio fosse a 370 léguas a oeste para ver o que tinha ali. E nesse navio estava o Duarte Pacheco.
Duarte Pacheco escreve uma carta náutica chamada Esmeralda de Cito Orbis, descrevendo o litoral que ele descobriu ali. É a primeira presença de um português em área do que futuramente será o Brasil. Peraí, Eduardo, mas não foi Pedro Álvares Cabral? Não, Pedro Álvares Cabral ocupou um território. Durante muitos anos, acreditou-se que foi o descobrimento. Hoje nós temos a nova releitura e o contexto do descobrimento, sabendo que Duarte Pacheco chegou antes, entregou a carta náutica do Manuel Venturoso, que orientou a formação de uma esquadra para ocupar a terra em 1500, chegando na Bahia com Pedro Álvares Cabral, se tornando uma rota alternativa. Observe que agora você também tem essa possibilidade para ir até a África. Esse é o cenário da grande expansão marítima. Não sei se você notou, acabamos de descobrir o Brasil. Na próxima aula, nós vamos falar sobre como se formou esta colonização. Mas antes, vale a pena a gente olhar as consequências da expansão imediatas para Portugal. Portugal, totalmente voltado para essas atividades, vai ser a grande nação navegante do período, né? O domínio português em todo o cenário ultramarino, o Estado se enriquece e você vai ter uma nobreza dependente desta estrutura, assim como a própria burguesia. A balança comercial vai entrar em desequilíbrio, porque Portugal pouco produz, a não ser uma agricultura muito pobre, né? Não há manufaturas, então vai se utilizar das riquezas do Oriente para fazer essa troca e a balança comercial vai desequilibrar-se no primeiro momento. Mantém-se o luxo da corte e do clero, o rei vai tê-los como parte da sua estrutura, porém, né, os ganhos dessa expansão marítima servirão para justamente manter este luxo da corte e do clero. A nobreza e o grupo mercantil entram em choque, porque o grupo mercantil quer uma dinamização maior, e esse choque é muito sentido em 1506, quando a nobreza, conjuntamente com o clero e o rei, acabam expulsando os judeus de Portugal, juntamente os recursos financeiros e os recursos bancários. Esses judeus vão para a Holanda. E é interessante a ironia do destino, que quando eu falar da Holanda, você vai entender o que vai acontecer. Com isso, a empresa mercantil ela vai para as mãos da nobreza, ela se aburguesa essa nobreza. Porém, absolutamente despreparada para esse dinamismo todo, ela não vai saber lidar com isso, o que vai explicar em muito a rápida decadência de Portugal já no século XVI, né? E no meio do século XVI, como eu disse, essa decadência começa a aparecer, sobretudo com a ascensão da Espanha, e vai culminar com o fim da dinastia de Avís em 1580. Cenário geral para você: formação de Portugal e a expansão marítima. Eu sou Eduardo Baez, esse é o canal História Integrada Edu Baez. Não deixe de se inscrever, faça a ativação do sininho, dá um joinha e a gente se vê na próxima aula, já falando sobre o período pré-colonial e a estrutura mercantilista. Ok? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.